Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Letícia Menegusso, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional e hoje estou aqui realizando esse vídeo, produzindo esse vídeo para vocês, para participar então de uma capacitação, de uma formação online para professores e educadores, e o tema que eu vou abordar hoje é autocuidado e carreira profissional. Eu começo o vídeo, então, contextualizando, em primeiro momento, o cenário que nós estamos vivendo, um cenário totalmente atípico, nunca provavelmente imaginado por ninguém, mas que vem aí causando, né, e gerando grandes impactos tanto na nossa vida social quanto na nossa vida profissional, na nossa economia e tudo mais. Quando que nós imaginamos que a educação à distância no Brasil fosse ganhar tanta relevância, fosse de fato acontecer, principalmente para o ensino médio, né? Nunca imaginávamos que isso fosse acontecer, estava distante dos nossos planos. E aqui estão vocês trabalhando, se reinventando, se reorganizando, né? As instituições, os professores, os educadores, dando o melhor de si para poder dar continuidade no ensino, para poder fazer com que as atividades não parem. Então é importante olhar para isso, a gente realmente está passando por uma revolução, muitos impactos acontecerão, né? Impactos que a gente já está vivendo agora e outros tantos que virão. Então, essa mudança, ela vem acontecendo de forma muito rápida e tá causando aí transformações grandes em vários cenários. Então, a gente precisa estar olhando para isso e tá percebendo quanto da gente, né, está realmente se adaptando a esse novo cenário, está aceitando esse novo modelo de trabalho, esse novo modelo, inclusive, de vida que a gente está vivendo nos dias atuais. Para começar, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre as competências comportamentais que são extremamente necessárias para esse momento. E aqui eu elegi 3, tá, para falar com vocês, que são as competências de adaptação, flexibilidade e de resiliência. A resiliência nada mais é do que a gente aceitar, né, as mudanças e de forma leve tentar passar por essas dificuldades, por essas adversidades, para um cenário não previsto. A resiliência também na física, ela fala que é algo que muda a sua forma e depois da adversidade volta à forma original. Porém, para nós seres humanos, a gente não volta à forma original, porque no momento que a gente passa por mudanças e mudanças de grande impacto como essa, muito provavelmente a gente vai passar a construir, a reconstruir um novo eu, né? Porque essas mudanças elas vão ter então impactos na nossa vida também. Então a gente não volta à forma original, a gente volta melhor, porque a gente também cresce com a adversidade. Então a resiliência tem esse conceito também. Além disso, a resiliência é a capacidade então da gente se recuperar de situações adversas. E quanto mais resilientes nós formos, maior e mais fácil é essa capacidade, né, de superar, de superação. Mas não adianta também só ser resiliente e não ter a parte da adaptação e da flexibilidade. A adaptação aqui, ela entra como um conceito de aceitar as mudanças, de perceber que sim, muitas coisas mudaram e que quanto menos eu resistir, ou melhor, quanto mais eu aceitar essas mudanças, mais fácil será de transpor elas, né? E aqui, quando a gente fala de mudança, principalmente de adaptação, a gente fala dos estágios motivacionais das mudanças. E o que tem a ver com o cenário que a gente está vivendo? Tudo. Por quê? Porque cada pessoa, cada ser humano, ele tem o seu tempo de adaptação, ele tem o seu tempo para a mudança. Então, o meu tempo provavelmente seja diferente do tempo, às vezes, do meu esposo, ou de um familiar, de um irmão, de um amigo. E tá tudo certo com isso também. O que é importante aqui? Que realmente ocorra a adaptação. Poderão ser em tempos diferentes e tá tudo certo com isso também. Mas a adaptação, ela vem muito como um conceito aqui de aceitação. Tem variáveis que nós não podemos controlar. E essa pandemia é algo que eu não tenho como interferir. Eu posso me cuidar, eu posso fazer o que cabe a mim, né? A minha autorresponsabilidade,
mas eu não vou mudar o cenário aí fora. Então, aceitar isso, ele facilita também o processo de resiliência e de flexibilidade. Flexibilidade diante a essa mudança que está acontecendo, a aceitação, tá certo? Bom, então falamos rapidamente de 3 competências importantes para a gente refletir como elas estão, né? O nosso nível de satisfação em relação a elas, o que eu preciso também fazer para estar aprimorando elas. Normalmente todos nós já temos essas competências, mas talvez seja o momento de olhar para elas com um pouco mais de cuidado e aprimorá-las. Com certeza elas vão facilitar e muito se elas estiverem aprimoradas esse momento que estamos vivendo. E aí eu questiono vocês agora, por que a educação existe? Qual é o propósito da educação? E aí eu tenho uma admiração muito grande por educadores. Eu venho trabalhando nessa parte de educação emocional, comportamental, e o trabalho de vocês foi um dos grandes, né, cenários aí que teve um impacto muito grande. Então, uma admiração já, em primeiro lugar, por vocês, educadores, porque eu entendo que educação é realmente uma vocação. Educar o outro é uma vocação, é um dom, né? Então, parabéns pela jornada de vocês, pelo propósito muito bonito que vocês têm. Orgulhem-se disso. E o que acontece com a educação? O propósito da educação é o ensinar. E o ensinar, ele está muito próximo ao cuidar. No momento que eu ensino, eu estou cuidando. Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma muito carinhosa, porque vocês precisam estar, todos vocês profissionais, né, da educação, professores e educadores, precisam estar fortalecidos emocionalmente, vocês precisam estar bem, vocês precisam estar cuidados para então depois cuidar e ensinar. Então aqui eu pergunto, né, e deixo essa reflexão com vocês também, o que vocês vêm fazendo para cuidar de vocês nesse período aí. Eu tô gravando esse vídeo agora em julho, então a gente já tá passando aí por longos meses dessa quarentena, dessa pandemia, e a gente precisa olhar, né, pro nosso comportamento, para as nossas emoções e ter um cuidado conosco para conseguir de uma forma mais leve passar por esse cenário. Ter então essa resiliência para passar por essa adversidade. Então eu só consigo ensinar o outro e cuidar do outro se em primeiro lugar eu estiver bem, tá bem? Então pensem nisso também. Eu tenho um guia aqui de um roteiro para estar seguindo para vocês. Por que, né, pessoal, que eu também trago isso como uma reflexão? Porque hoje muitos de nós está desenvolvendo sob o mesmo teto. Eu estou, por exemplo, agora na minha casa, eu também estou trabalhando home office. Então, embaixo do mesmo teto, a gente está desenvolvendo aí diversos papéis. Provavelmente muitos de vocês aí que estão me ouvindo, me vendo, são pais, são mães e precisam estar desenvolvendo diversos papéis nos seus dia a dia. E aí entra uma autocobrança muito grande. Uma exaustão de dar conta da casa, de dar conta dos filhos, de dar conta desse novo modelo, né, de trabalho. As casas de vocês viraram as salas de aula, então a gente precisa reconhecer isso. Vocês precisam reconhecer e ter muito orgulho da trajetória de vocês e do que vocês estão entregando. É um momento onde a gente precisa ser tolerante com o outro e principalmente conosco, né? Tolerante aqui no sentido de saber que eu estou entregando o meu máximo, que eu estou dedicando muito de mim, que eu estou me reinventando, me adaptando, me reorganizando para estar me adequando a esse novo modelo de trabalho. Então, percebam isso, né? Se perdoem, não se exijam tanto e saibam que vocês estão dando o melhor de vocês. Tenham um orgulho disso. Porque aqui é importante também saber que a gente precisa, e aqui é uma outra reflexão e tem tudo a ver com autocuidado, que a gente precisa estar no momento presente de verdade. No momento da aula, eu preciso estar na aula. No momento com meu filho, eu preciso estar com meu filho. No momento que eu preciso estar trabalhando, fazendo alguma outra atividade, eu preciso estar lá. Quando a gente tem a consciência da nossa entrega no momento presente, o nosso dia a dia ele vai tendo mais leveza. Eu vou conseguindo me organizar de uma melhor forma e sabendo que eu estou entregando o meu máximo em todos os papéis que eu estou desempenhando. Além disso, eu preciso acreditar e ter boas perspectivas, ter um otimismo,
ter perspectivas futuras positivas de que tudo isso vai passar. A gente hoje ainda não consegue ter um prazo, e eu acredito que isso gera muita angústia, muito desconforto para todos nós, mas a gente entende e confia e precisa confiar de que esse momento vai passar, tá certo? Então é importante a gente refletir sobre isso também. Quando eu preciso estar bem comigo, com o meu autocuidado, é impossível não falar da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é super antiga, eu estudei administração na faculdade e eu vi isso. E todos os cursos que a gente faz de desenvolvimento humano, comportamento, de emoções, ela sempre está presente. Porque eu preciso ter as minhas necessidades fisiológicas, sociais, as minhas necessidades básicas da pirâmide atendida para eu chegar lá no topo, que é a autorrealização, que é a realização pessoal. Então a gente precisa estar cuidando do nosso sono, a gente precisa estar cuidando da nossa alimentação, do nosso pensamento, de nutrir pensamentos, bons sentimentos, né? Então permeiem também o nosso autocuidado desde as necessidades básicas até as necessidades mais de propósito, de realização pessoal. Então, se a minha base da pirâmide ela não estiver fortalecida, muito provavelmente a minha pirâmide não vai estar de pé, tá? Então, cuidem das suas necessidades. Eu vejo e percebo comigo mesmo também que trabalhando em casa, muitas vezes a gente esquece de parar para almoçar, a gente esquece de parar para se hidratar e tomar uma água, e isso tudo é muito importante. Ter as pausas, né? Muitas vezes lá dentro da minha estrutura, da minha organização, eu consigo às vezes ter muito mais pausas do que dentro de casa. As pessoas estão estão trabalhando muito mais em casa do que trabalham normalmente dentro dos seus ambientes, dentro das suas estruturas organizacionais. Então vamos cuidar disso também. Vamos cuidar das nossas necessidades básicas para que a gente esteja fortalecido aí para tudo, né, o que tá vindo aí com essa pandemia. Mais uma dica que eu trago aqui, além da pirâmide de Maslow, desse cuidado básico, também é um estudo realizado pela psicologia positiva, pelo autor, então, é o Martin Seligman, ele é um psicólogo, e ele estuda a psicologia positiva muito mais focada no positivo, né, do que olhando para as questões negativas. E aqui ele propõe, então, 5 componentes, que é um acrônimo, então, que acaba formando a palavra PERMA, para a gente olhar para isso, para que a gente tenha boas perspectivas aí, para que a gente tenha felicidade e bem-estar nos nossos dias a dias. E isso tem tudo a ver também com o autocuidado, com a nossa carreira profissional. Ele traz como primeiro ponto as emoções positivas, para que a gente trabalhe o nosso pensamento e nutra, né, o nosso pensamento e, por consequências, as nossas ações com pensamentos positivos. Por consequência, né, normalmente o que eu penso é o que eu sinto e é o que eu faço. Então, se eu me nutrir positivamente, com certeza eu vou ter bons sentimentos e também vou estar agindo de forma positiva. Então, as emoções positivas em primeiro lugar. Depois das emoções positivas, ele traz o engajamento. O engajamento, então, é todas as atividades que me dão prazer. É todas as atividades que eu faço, que eles trazem como um exemplo de flow, que eu realizo sem perceber que eu estou realizando essas atividades. Então, percebam aí quais são essas atividades que geram prazer para vocês, que geram satisfação e realização. Façam mais delas nesses dias agora, né, de quarentena. Após isso, ele traz os relacionamentos como fundamental para uma vida plena e feliz. Relacionamentos autênticos, relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Então, a pandemia trouxe aí um isolamento, mas não significa que esse isolamento eu não possa estar presente ou me fazer presente com uma pessoa que me faz bem. Uma ligação para uma amiga, uma videochamada para um familiar. Então, me nutrir também desses relacionamentos, dessa rede de apoio, também fará diferença nos nossos dias a dias. Depois disso, ele fala de propósito. É algo maior nas nossas vidas, é o nosso porquê. E vocês têm um propósito lindo aí da educação, então resgatem isso, tenham um orgulho. Novamente eu falo em orgulho aqui, porque é muito importante vocês se fortalecerem desse lindo propósito que vocês têm enquanto professores e educadores. E por fim, ele fala de realizações.
que é o alcance das metas, né, do que nós nos propomos no dia a dia, de metas e objetivos. E aí ele traz aqui das conquistas das pequenas metas, dos pequenos desafios dia a dia. Então, eu me colocar, aí vamos voltar lá para o engajamento, para as atividades que me dão realização. O que eu estou fazendo no meu dia que eu gosto de fazer, que me dá prazer? Eu adoro ler, por exemplo. Então, vamos colocar como uma meta, né? A leitura, um capítulo por dia, é um autocuidado, é um engajamento, é uma atividade que me dá prazer. E, por consequência, quando eu estiver atingindo isso, que são as realizações, eu vou estar me nutrindo, eu vou estar me fortalecendo também, tá? Então, ele traz como emoções positivas, o engajamento, relacionamento, propósito e realizações. Façam aí de forma rápida, se autoavaliem, deem uma nota de 0 a 10, o nível de satisfação que vocês estão com cada uma desses componentes que eu trouxe para vocês e percebam aí onde vocês podem trabalhar mais para evoluir, para se sentirem mais realizadas, né? Para que todos vocês sintam-se mais realizados. Tem professores aqui também me vendo. E para cuidar, para se nutrir, para se fortalecer, tá certo? Tenham a certeza que vocês estão dando o seu máximo. Sejam tolerantes novamente com vocês e com o outro. Todo mundo tá nesse barco, tá todo mundo se reinventando. É novo para todo mundo. Então, é muito imprevisível. A gente não sabe quando tudo isso vai terminar. Então, mais uma vez, a tolerância ela é extremamente importante. A tolerância passa, né, pela tolerância comigo própria e para depois eu ter a tolerância com os outros também. E tenham certeza que vocês estão dando o máximo de vocês. Olhem para as necessidades básicas de vocês. Vejam se vocês estão realmente atendendo elas. Cuidem-se. Alimentem-se principalmente de emoções positivas. E tudo isso em breve vai passar. E vocês vão ter muito orgulho porque vocês estão fazendo, né? E vocês estão fazendo parte de uma história, de um marco mundial. Vocês estão e estarão para sempre fazendo história, tá certo? Meu muito obrigada e espero ter contribuído com um pouquinho com vocês. Tchau, tchau!